Carta à igreja em Tiatira. É o que nós vamos ler, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a palavra do Senhor. E o meu desejo é que você cresça no conhecimento e na graça do Senhor. Que esses últimos dias sejam dias de muita fome pela palavra de Deus, muita fome pela Escritura Sagrada. E principalmente o Novo Testamento. Nada mais do que a igreja do Senhor conhecer o Novo Testamento. Não que aquilo que chamamos de Velho Testamento, ele não tenha o que a gente aprender. Mas a gente está muito mais preocupado com Abraão, com Davi, com Sansão, com outros personagens. E o nosso foco aqui é o Novo Testamento, é Jesus, é Deus encarnado. Por isso que você possa crescer mesmo, né, no conhecimento dessa palavra. Então, comercialmente, aqui Tiatira, já dando início mesmo aqui, né? Comercialmente aqui é uma cidade muito próspera, muito grande, era uma cidade industrial, porque aqui em Tiatira, nessa cidade, da região da Ásia Menor, ela produzia tintas, e tintas assim de qualidades incríveis. Então era uma marca dessa cidade, era a tinta. E fazia-se o que mais nessa cidade? Tecidos, cerâmicas e diversos tipos de cerâmicas, roupas, objetos de bronze, caldeiras, né? Cadeiras não, caldeiras. Então tudo isso era forjado, era feito, né? Essas cerâmicas, né? A partir do fogo abrasivo que tinha ali nessa cidade. Então, a partir dessa manipulação, né, do bronze, do fogo, se formava todo tipo de formas, né, e com qualidades, né, essas cerâmicas, objetos, enfim. E politicamente, diferente das primeiras igrejas que nós lemos, assim, era uma cidade menos importante de todas essas cidades. Havia sim a presença, né, romana ali, mas não tão com aquele peso que nós já ouvimos em relação às igrejas anteriores. Conquanto ela não tem esse significado político grande, mas ela tinha uma importância comercial e industrial. Era uma cidade do comércio. Essa era a cidade de Tiatira. Então, vendia-se, compravam-se, né? Havia um câmbio enorme ali, as transações, havia as trocas, o comércio era forte na cidade de Tiatira. E religiosamente também, a cidade de Tiatira tinha seus deuses. Tinha Artemis, tinha Apolo, tinha Sambate. E esse Sambate é um nome interessante porque para eles era um oráculo do Oriente. Então, a religião pagã ainda estava ali também. Então, nós, assim como foi na igreja de Éfeso, conforme eu li, para a gente ter um panorama melhor da igreja de Éfeso, a gente voltou um pouquinho e fomos lá para Atos 19, também em Tiatira, para a gente compreender um pouquinho, a gente vai conhecer uma personagem dessa cidade, lá em Atos 16, que se chama Lídia. Chamada Lídia de Tiatira, porque ela é da cidade de Tiatira. Então é bem provável que ela estivesse ali em Tiatira, fazendo essa viagem, né, comercialmente falando, para fazer algum trabalho. Provavelmente ela vendia roupas, tecidos, né, algo referente a vestimenta. Enfim, ela está ali a trabalho. Mas é exatamente onde Paulo também está nesse momento, pregando, falando de Jesus, falando do Evangelho. E o texto ali de Atos diz que Lídia ouve Paulo, ouve a palavra entra no coração dela, ela dá atenção àquilo que Paulo diz, e Lídia crê no Senhor. E a partir disso Paulo está discipulando ela, está andando com ela, está ensinando aos caminhos do Senhor. Então ela foi ali, talvez uma das primeiras pessoas alcançadas pela palavra do Senhor, fora daquele ambiente de Tiatira. Mas provavelmente ela volta para a cidade de Tiatira
já encharcada, né? Com o coração abrasado pela mensagem do Senhor. Quem sabe ali não se iniciou um grupo, pessoas que estavam ansiosos por ouvir a mensagem que Lídia trazia no seu coração. Há uma característica também na cidade de Tiatira, que é uma característica assim, seríssima, porque as transações, os acordos, os pactos comerciais que se realizavam na cidade de Tiatira dependiam muito dos encontros em almoços ou em jantares, conforme é feito aqui também, na nossa época aqui. Às vezes, para um empresário fechar uma coisa com outro empresário, um acordo, uma compra, uma venda, eles sentam num restaurante, sentam em alguma pizzaria, não sei. Então eles estão ali comendo, bebendo e conversando e fechando o negócio, falando do negócio. Em Tiatira era comum, mais comum do que a gente imagina. Não era só algo verbal. Tinha que se fechar o acordo com o almoço, com uma comida, com algo ali que era oferecido a eles. Só que tem um detalhe, e esse é o detalhe. Nesses almoços aconteciam orgias das mais diversas. E são orgias sexuais mesmo. Então, se você conhece a literatura, a história, a ascensão da cultura greco-romana, dos romanos, você vai ver que orgias sexuais era uma coisa comum, se praticava ali na praça, ali no bosque, era nas recâmaras ali dos senadores, enfim. Então era uma coisa que estava se tornando, já era uma coisa até comum mesmo. Então, orgias aconteciam das mais diversas. Então, para selar o negócio, selar o acordo, orgia sexual. Acontecia absolutamente de tudo. Esse era um espírito característico dessa cidade, esse sexo livre, esse sexo que todo mundo poderia fazer com todos, sem parâmetros, sem limitações, e todo mundo pega todo mundo, não tem problema. E a igreja reside nessa cidade, está ali. E é o que nós vamos ver exatamente o que Jesus vai falar em relação a Tiatira, que ela se tornou uma cidade muito tolerante, muito boa. Mas vamos lá para o texto. Deixa eu abrir aqui. Capítulo 2, versículo 18 a 28. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, vamos falar sobre o amor, a fé, o serviço, perseverança, últimas obras. E, continuando, tenho porém contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, que ela não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que ela se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras a que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém e amém. Então, vamos lá para aquilo que é o mais importante, sem delongas, vamos direto aqui o que a gente pode entender sobre o que Jesus disse. Bem, primeiro Jesus
diz, essas coisas diz o Filho de Deus. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar aqui ele dizendo, olha, quem está falando é o Filho de Deus. É aqui que ele vai falar isso. É o Filho de Deus que está falando. E se a gente for pensar quem é esse Filho de Deus, nós vamos lembrar a descrição, a autodescrição que João faz dele. Ele é esse que tem os olhos como chama de fogo. Eu vou frisar muito essa credencial dele por causa da cidade, vocês vão entender. Então ele é esse que tem os olhos como chama de fogo, os pés como bronze polido. Por que eu frisei isso? Porque é justamente nessa cidade, na cidade da indústria, na cidade dos objetos de bronze, na cidade em que há esse manejamento do fogo, que eu acho importante falar dessa credencial de Jesus. Como fogo e bronze em Tiatira eles eram inseparáveis, Jesus está dizendo, olha, eu sou aquele que tem os olhos como chamas de fogo, porque eu vejo mentes e corações. E os meus pés são como os pés como de bronze polido, porque eu passo por cima disso. Ok? É a credencial de Jesus. Aí o verso 19 diz que Jesus conhece essa igreja. Ele conhece aquela comunidade, aquele grupo de cristãos. O que Jesus conhece? Aí ele diz, olha, eu conheço o amor de vocês, vocês têm amor. Então eu deduzo que era muito agradável, era gostoso viver nessa igreja de Tiatira, porque era uma igreja cheia de amor. Diferente de Éfeso, que havia se tornado uma igreja muito seca, rarefeita, ortodoxa, que tinha largado a essência, tinha caído e precisava se arrepender. Aqui na comunidade dos discípulos em Tiatira é diferente. Eu conheço o amor de vocês, um amor que acompanha a fé. E vocês têm fé no meu nome, vocês guardam também a fé, vocês praticam o amor e vocês também têm o serviço. Eu conheço o serviço de vocês. E serviço significa, a palavra grega para serviço é diáconis, é alguma coisa assim, diáconis, que significa diaconia. Eu me lembro um pouco de como é que se fala essa palavra, eu posso até ter errado aqui. Mas a diaconia, que significa serviço. Então todos os discípulos de Jesus, os cristãos, eles são diáconos, eles devem ser diáconos. Por quê? Porque eles são os servidores do reino, são aqueles que servem, aqueles que estão em serviço, aqueles que prestam espírito solidário, misericordioso, inclusivo, que prestam esse socorro para com os necessitados. E também Jesus disse, eu conheço a perseverança. O que é perseverança, se não constância? Vocês são constantes, eu conheço a constância de vocês. E mais que isso, o trabalho de vocês multiplicou. Um trabalho que cresceu. Vocês nos últimos tempos cresceram e produziram muito mais obras do que vocês produziram nos anos anteriores. Então Jesus conhece o amor daquela igreja, ele elogia a igreja por causa do amor, a fé, o serviço que é a diaconia e também essa perseverança e as obras. Então poderia acabar aqui, poderia parar por aqui. Uma igreja assim, elogiada por Jesus, e parece que a igreja tendo isso já seria uma igreja perfeita. Mas Jesus vai nos ensinar o seguinte, que essa igreja se tornou, por causa desse amor todo inclusivo, ela se tornou uma igreja tolerante demais, ela se tornou boa em excesso. E esse é o grande problema, se tornou boa em excesso. Aqui no versículo 20, Jesus diz que ele tem contra essa igreja em Tiatira, é porque essa igreja toleras. Olha só a palavra que Jesus usa. Toleras. Você está tolerando, aceitando, admitindo. Você não está tratando. Essa mulher Jezabel. E o que essa mulher Jezabel está fazendo? Ela está se declarando como profetisa, porta-voz de Deus. Deus fala através de mim. E quando eu ponho a mão na cabeça de alguém, assim diz o Senhor, e manda bala. Fala o que quer falar. Mas ela não tem chamado como profeta, ela mesmo se declara profeta. Ela não tem um ministério profético. E o que ela faz com esse ministério profético? Está ensinando aquela comunidade e ainda mais seduzindo os servos a comerem
coisas sacrificadas aos ídolos, a se prostituírem. Agora você imagine uma igreja que com aquelas credenciais elogiadas por Jesus, tendo no seu corpo, tendo no seu meio essa presença que perverte os discípulos de Jesus. Aí então, o que Jesus está dizendo? Essa igreja ficou tão boa, ficou tão legal, ficou tão... tinha uma outra palavra que eu queria usar, ela ficou tão bacana, né? Que realmente se tornou um bacanal. Se tornou algo assim permissivo. E eles perderam aquele parâmetro do amor, porque amor tem parâmetro, você sabia? Né? Toda a verdade ela tem que ser seguida em amor. Verdade e amor são inseparáveis. Verdade e amor são inseparáveis, eu repito, para ficar mais claro para vocês. Porque um amor que não carregue verdade vai se tornar esse sentimento promíscuo, que aceita tudo, entendeu? Então, faltava esse parâmetro do amor. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente tem que ser tolerante com o irmão? Claro, nós somos cristãos e todo cristão, discípulo de Jesus, precisa praticar e ser tolerante. A gente é tolerante com o irmão que não tem a maturidade que nós temos. Por exemplo, eu tenho alguns anos de caminhada, só que tem um irmão que chegou agora, tem pouco tempo, então ele não tem a minha maturidade, ele não tem a minha compreensão, ele não venceu os obstáculos que eu já venci, e com ele que ainda é dolo, ele é fraco, é falho em áreas das quais eu já venci, eu tenho que praticar para com ele tolerância, entendeu? Então a gente precisa ser sim tolerantes, misericordiosos, porque não existe misericórdia sem tolerância. No amor a gente pratica a tolerância, a graça de Deus é com tolerância. E se meu irmão vier até a mim, Jesus disse várias vezes, eu tenho que perdoar 70 vezes 7, né? Que é 490 vezes, né? Isso. E Jesus diz, olha, perdoa. A recomendação de Jesus é que eu ame. E isso requer tolerância, porque o amor vai cobrir uma multidão de pecados, ok? Agora fecha o parêntese. Agora, quando essa tolerância se torna mal, é quando a bondade ela é em excesso nessa comunidade. Por isso que a tolerância vai se tornar algo contra a gente, contra aquela igreja, contra o corpo de Cristo, porque perdeu o parâmetro do amor. E a linguagem aqui que se usa é dessa mulher Jezabel. Jezabel é essa pessoa que perseguia o profeta do Senhor, Elias, né? Era a mulher do rei Acabe. Rei Acabe até que parece ser um rei assim legal, sabe? Mas ele acaba sendo um homem muito frouxo, por assim dizer, porque parece que quem mandava mesmo, quem ditava as rédeas, as regras e as rédeas mesmo, era ela, Jezabel. Então ela é essa mulher forte que está ali. Ela cultuava Baal, ela tinha os profetas do Baal, por assim dizer, ao seu comando. Então Jezabel era como se fosse uma sacerdotisa, né, de Baal mesmo, né, do deus Sol, Astarote, outros deuses aí. E exatamente quando Elias ali, né, no episódio, pede para reunir os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, e Elias, o Senhor responde a Elias com fogo, e os profetas de Baal são mortos ali, e a própria Jezabel que disse, olha, Elias, é melhor você fugir, né, em outras palavras, porque amanhã eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Então ela odiava o Deus de Israel, o povo de Israel, e ela não era uma pessoa maligna mesmo. Então, é o nome dessa mulher que aparece aqui em Tiatira. E fazendo esse estudo, eu percebi assim que há uma divergência enorme entre os teólogos sobre se essa Jezabel era uma mulher mesmo, fisicamente ali, ou não, se era um espírito que designava nessa presença maligna, né, de Jezabel naquela comunidade. Bem, conquanto sendo ou uma pessoa ou não, a verdade é que a mulher existia, né, vamos assim dizer, existia.
sendo fisicamente ou não, o espírito dela já estava ali, né? A espiritualidade de Jezabel já estava sendo praticada ali. E aí o versículo 20, Jesus diz, olha, tu toleras que esta mulher Jezabel não só ensine, mas seduza, né? Então, uma carta que é enviada para o anjo da igreja, né? E esse anjo está numa situação assim difícil, complicada, porque você liderando essa igreja, liderando essa comunidade, e tem essa mulher aí, Jezabel, né? Que assim mesmo se diz e se declara profetiza, aí você tem um trabalho é um trabalho necessário, perigoso, mas é indispensável para a saúde do corpo de Deus. Porque ela se autossagra profetiza. Ela diz, olha, eu tenho percepções espirituais que vocês não têm. Ela tem uma lábia, ela tem uma fala, ela consegue quase que hipnotizar aquele povo, né? Para que eles pudessem ser permissivos, terem uma abertura para aquilo das quais eles não compreendiam e não discerniam. E ela mesma dizia as coisas, as profundezas de Satanás. Então, ela mesma dizia que estava num nível de profundidade espiritual enorme, né? Só que o problema desse espírito de Jezabel, né, é que não é necessariamente Jezabel, mas pode ser qualquer outro. É porque você faz da sua própria permissividade, né, que é pecado, que é uma perversão, que é um erro doutrinário, que é uma heresia, faz dessa própria permissividade esse instrumento teológico, doutrinário, e constrói uma teologia a partir disso, né? Porque é uma presença que seduz, que é agradável, que é intensa, que é carismática, tem o poder de estar ali na frente falando, dizendo coisas com muito carisma, com muita presença. Jesus disse aqui que ela seduz, olha só, ela seduz, ela incita, né? Ela emula. E essa presença está gerando ensino, né? Dessas coisas profundas de Deus, né? Que os irmãos medíocres, por assim dizer, não percebiam, mas que ela havia discernido. Então há um encantamento, né? Nas palavras, nas seduções daquela mulher. Então, o que Jesus diz no versículo 21? Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eu adverti a Jezabel, adverti essa igreja, eu adverti a ela, estou dando tempo para que ela se arrependa. E Deus nos dá tempo, olha só, Deus dá tempo, Ele tem uma longanimidade, Ele tem uma benevolência, uma espera para que a gente se arrependa. Dê-lhe tempo. Porque, gente, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Eu não quero que você se esqueça disso. Repita se for possível. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Deus dá tempo para que a gente possa cair em si, para que a gente se arrependa. Só que o grande problema é que a gente não quer cair em si. A gente não quer se arrepender. A gente pensa que Deus vai se tornar o nosso cúmplice, que Deus está abençoando as minhas safadezas, que Deus está abençoando os meus negócios ilícitos, que Deus não está vendo a minha falta de caráter. E falta de caráter, oração não resolve. Falta de caráter se resolve com o juízo de Deus mesmo. Eu sei disso. Porque quando o bicho pega, aí a gente vai sentir a dor na carne. E parece que é isso que vai nos levar à cura, sabe? Então aqui ela havia sido advertida, recebeu tempo, estou dando tempo, estou aguardando, estou mostrando as placas de sinalizações, de advertências para ela, mas o versículo 21 diz, ela não quer se arrepender, é uma decisão dela. Aquilo está firmado ali dentro dela. Ela se tornou a medida de todas as coisas. Ela não quer. Então a vontade dessa mulher se antagoniza, rivaliza com a palavra
de Deus. E ela não quer. Aí ela resolve ir para o enfrentamento. Ela resolve bater de cara com o Senhor. Ela diz, eu vou bater de frente com esse Cristo, então. Só que Jesus, irmão, é a rocha eterna. Jesus é a pedra de esquina, e aquele que cai sobre ela se achata, se esbagaça, fica esfarelado. Não parta para esse enfrentamento, é melhor você enfrentar o diabo do que você querer enfrentar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. É loucura, é insanidade. Entendeu? E aí o que nós vemos aqui, gente? Uma palavra seríssima de Jesus. Porque Jesus diz, olha, eu tenho uma coisa para fazer com essa mulher, com esse espírito, então, que está aí, enfim, com Jezabel. Ele diz que ela gosta de cama. Ela gosta de ir para a cama, seduzindo os meus filhos a praticarem a prostituição. Então eu vou colocar ela de cama. Gosta de cama? Então eu vou botá-la na cama. Só que a ideia agora na cama não é para você gemer de prazer, para você gemer de dor. Você vai para a cama, Jezabel, mas você vai ficar doente, prostrada, arrebentada, em angústia. Gosta de cama, minha filha? Então vá para a cama. E outra coisa, eu vou mandar toda essa galera, essa moçada toda te acompanhar. Vão junto contigo. Vai ficar na cama deitada e todo mundo com você. Porque o que Jesus diz é, matarei os seus filhos. Uma palavra muito séria, muito forte de Jesus. Matarei os seus filhos. Bem, claro que filhos aqui, você não deve entender que são filhos que ela gerou. Filhos comuns, né, naturais que veio do útero dela. Não. Os filhos aqui são os filhos espirituais que ela produziu. Se tornaram herdeiros, né, dessa maldade, dessa malignidade. Que foram seduzidos, né, pelos ensinos dela. Vou matar, vocês vão sentir o peso da minha espada em vocês. Eu vou destruir vocês, em outras palavras. Vou destruir esse ensino, vou destruir esse veneno que está se crescendo, multiplicando, está fecundo do meu corpo. Eu vou dissipar isso. Palavra de Jesus. E isso vai se tornar como terapia para todas as demais igrejas. Né? O versículo 23 está dizendo, e todas as igrejas verão e saberão que eu sou aquele que conhece mentes e corações. Palavra do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E todas as igrejas verão e saberão que eu sou aquele que conhece mentes e corações. Nossa, nenhum general disse isso, nenhum outro rei disse isso, somente o Senhor dos Exércitos. Isso me faz lembrar lá da introdução da carta do Apocalipse, né? Que Jesus diz que eu sou aquele que anda no meio dos meus candeeiros, eu ando no meio, eu não peço permissão para ninguém. Ninguém me barra. Num certo sentido, nós vamos ver que sim. Em uma outra igreja, Jesus está batendo na porta e não quer deixar ele entrar. Mas é para dizer exatamente que a gente expulsa Jesus das nossas vidas, da própria igreja. Mas, por outro lado, de uma forma geral, ele está dizendo, eu ando no meio delas. Ninguém me dá permissão de absolutamente nada. Eu sou completamente um Deus livre para fazer o que eu quero. E eu conheço as mentes e os corações. E sabemos que Hebreus 4,12 diz que a palavra do Senhor faz essa separação entre mente, entre alma e espírito. É a palavra dele, a palavra de Deus que discerne, que patenteia, né, a nossa verdade, a nossa face, a nossa cara diante de Deus. Né? Ele está dizendo, olha, nesse dia todos vocês vão saber que eu conheço emoções, eu conheço as afeições, eu sei o que é pertinente a cada coisa. Então hoje é o dia da gente admitir as nossas próprias falências em todas as áreas, ou em partes variadas da nossa vida, né? Porque todos nós temos. Todos nós temos. Eu sinto muito lhe dizer que do teu ídolo gospel, do ídolo do pastor gospel, que tem livro, que tem programa, que grita ou que não grita, mas todos nós temos falências em áreas da nossa vida, todos. Então eu preciso ter uma consciência super legal, eu preciso ser tolerante, eu preciso ser um homem, gente boa de Deus, preciso sem dúvida alguma.
mas isso não precisa se transformar em intolerância excessiva para eu começar a aceitar Jezabel. Não, Jezabel, pode entrar aqui, você é uma pessoa que tem um encantamento, você tem uma pessoa que tem uma doutrina agradável, bacana, entra aqui. Daqui a pouco ela está o quê? Ela está incitando, emulando, hipnotizando as pessoas a fazer aquilo que não é da vontade do Senhor. Ela começa a sacerdotalizar a prostituição, né? É a doutrina das prostitutas, doutrina dos publicanos, ou doutrina das meretrizes. Isso vira sedução e está ali. Não há tratamento, não há consciência de arrependimento, não há razão ali sendo colocada, né, sendo exposta, só há sentimentos, só há alguém que está carismaticamente falando e a gente aceitando tudo. E, enfim, não podemos ser esse tipo de igreja. A palavra de Deus, irmãos, tem que ser sempre a palavra absoluta. Que seja todo homem e toda mulher no mundo mentiroso, mas que a palavra de Deus não possa ser relativizada. E o que eu vejo são homens e mulheres que antes já conheciam o Senhor, conheciam sua palavra, mas que hoje estão relativizando essa mesma palavra. Porque parece que não conheceram de fato Jesus do Evangelho. Conhecem estudos bíblicos, conhecem muita história, conhecem muito grego, conhecem muito hebraico, história da igreja, Roma, isso e aquilo, mas não conhecem Jesus de fato e a palavra dele. E se essa palavra, quando é a meu favor, eu digo amém. E se essa palavra é contra mim, eu tenho que dizer amém também. Porque ela vem mesmo para me relativizar, ela vem para me quebrar, ela vem para mostrar que eu sou mentiroso, que ele é verdadeiro, que a palavra de Deus não procede mentira. E quanto mais eu me conheço, mais eu me abro para a graça, e a graça trabalha na fraqueza humana, e a gente vai aprendendo a caminhar com o Senhor. Então, verso 23 aqui, olha, eu vou julgar cada um conforme as suas obras. Vou julgar cada um. Né? As obras, fomos chamados para praticarmos as obras do Espírito, os frutos do Espírito, ou as obras da carne. Né? Então, que obras que o Senhor vai julgar? Que tipo de obra eu estou fazendo hoje? Não que obra salve, obra alguma salva. Senão eu não precisava vir o Senhor para salvar a gente. Já bastava a lei, aí a gente estava salvo pela lei, mas nós não somos salvos pela lei, pela justiça própria, pelas obras. Não, isso é graça, é um trabalho de Deus, é um favor imerecido. Então Tiatira está aqui, essa igreja seríssima, tem amor, tem serviço, tem perseverança, tem constância, tudo bonito, tudo lindo, até as últimas obras aqui maiores do que as primeiras. Agora, uma igreja que se tornou boa demais, né? Tá querendo ser mais bondoso do que Deus, Tiatira, esse é o teu problema. Porque, irmãos, olha só, há perdão para uma Jezabel como indivíduo enquanto ela se arrepende, há perdão para ela, sim. Mas não vai haver perdão, sabe, para uma Jezabel que quer fazer da sua condição uma sacerdotalidade, uma espiritualidade para induzir os outros ao erro. Aí o negócio está sério. Aí Jesus fala que esses estão tolerando demais e que muitos serão responsabilizados. Entendeu? Então, que palavra séria de Jesus em relação a essa igreja. Olha só, é uma igreja. Lembre-se, não está falando do boteco, do bar, não está falando da boca de fumo, é uma igreja, gente. Isso pode acontecer com qualquer igreja, com qualquer um. A gente precisa sermos tolerantes com os fracos na fé? Sim, todos somos carne, barros, frágeis, somos pó. O que muda é a cara, o que muda é a situação, o que muda é o endereço, mas somos iguais, todos somos iguais. Temos que praticar a tolerância, sim, mas a gente vê que verdade, a tolerância, ela carrega a verdade, esse amor carrega a verdade. Por isso eu ensino, por isso a gente ensina,
Por isso o anjo da igreja tem que mostrar o caminho verdadeiro. Você não vai obrigar, você não vai manipular, você vai ensinar a palavra. E aí, conforme Jesus, deu tempo para que o fruto aconteça, amadureça. Entendeu? Jesus fala aqui que promete, né, para essa igreja que vai dar uma autoridade às nações, versículo 26 e 27. Diz que vai dar uma autoridade às nações para essa igreja. E a gente vê que, segundo Jesus, o manso o manso é o que herda a terra. Isso está lá no Sermão da Montanha. Quem que vai herdar a terra? O manso. Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Os mansos de coração. E a palavra manso no grego tem a ver assim com um indivíduo que impõe a si um autocontrole. Manso, irmãos, não é aquele cara que não tem raiva, que não explode às vezes. Não, ele tem ira, ele tem raiva, ele tem pulsões, mas o manso é aquele que segura suas pulsões. E Jesus está dizendo, esses vão herdar a terra. Esses receberão autoridade sobre as nações. E mais que isso, eu darei a ele a estrela da manhã. Eu darei a ele a estrela da manhã. Então ele está dizendo que receberá algo do Senhor. Vai receber um presente de Deus. Você vai receber a estrela da manhã. Bem, existe algumas interpretações em relação à estrela da manhã, mas eu gostaria de não criar muita especulação sobre isso. Estrela da manhã é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Dar-lhe ainda a estrela da manhã é a própria presença dele, é o desfrutar dele, dessa estrela que brilha, que se faz presente. Enfim, nada mais do que uma igreja que recebe do Senhor uma repreensão séria, mas que Jesus também abre a porta para o arrependimento, para repensar esse caminho, para repensar esse tipo de espiritualidade, para se consertar. Vai receber autoridade, vai receber a estrela da manhã, vai estar no paraíso, vai receber a recompensa receber o benefício de crer no Senhor, de estar na sua presença. Enfim, já falei demais e eu espero que o pouco que eu disse possa ser de grande valor à sua compreensão. Fique com Deus. Um abraço.